E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio hoje do nosso Conta Pra Ju. E hoje é uma figura que faz muitas figuras. Vocês vão adorar esse papo. Vem com a gente. Estamos iniciando a entrevista com Danilo Scarpa. É isso mesmo. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia, Vandão. Prazer estar aqui com você. Obrigado, vai poder pegar a mão? Sinal fechou? É. Tudo bom, Danilo? Tudo Como bem. estão as coisas aí? Estamos aí, tocando barco, dando nossas aulinhas de desenho. Tá tocando? Tô devagar. O barco tá tocando? Tocando um pouco violão, mas... eu tenho 5 violões em casa lá. Um não afina, o outro tá com a tarraqueta pequena, aquelas coisas. Mas... Como que era o nome da sua banda mesmo? Boemia Moderna. Cassino brasileiro, não rola muito dinheiro, mas qualquer pouco pra mim já é dinheiro. Perdi minha mulher e meu carro, mas quase fico milionário. Quem que era a composição da banda? Era o Cláudio Ramos no trompete. Cláudio Ramos no trompete, famoso Claudinho. Claudinha, precisando também de computação, informática. O Pedro Batalha, que mora na Inglaterra. É. O Henrique Melo, meu primo. E o Danilo Bianchini, que era da banda Lusco. E a gente gravou lá no estúdio do Tubarão. É Tá divertido. aqui, ó, vamos pôr, vai aparecer aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Não, é. Ah, que susto. Na hora que a pessoa estiver vendo, né? Nossa, essa link compra é. é boa. Tá curtindo a inteligência artificial? O que você tá achando? Pô, aí? até Vai agora- tirar o seu emprego? Vai dar... Tirou já, mas até agora eu não vi um desenho maravilhoso. Falei assim, puta merda, graças a Deus que fizeram essa porra e que os desenhos ficaram maravilhosos, as obras de arte vieram. Não vi, só vi aquelas gambiarra malucas, degradê pra caramba. Pode- Cavalo voando Cavalo no céu. voando, Jesus abraçando. Não vi nada. Assim. Pô, esse dia eu vi o Mick Jagger dançando o Baby Doll de Nylon. Não, isso aí é da verdade. O Baby Doll de Nylon combina com você. Baby Doll de Nylon combina com você. Pode até ir pro baile, aparecer na TV. Lógico, eu também tô falando isso com bastante ódio no coração, porque antigamente o cara precisava de um desenho e ele ia lá bater na minha porta. Hoje em dia eu falo assim, Danilo, Eu quero um desenho. do jeitinho do Danilo, pá, Ah. aí já sai, pronto. Isso aí tem mudado bastante, né? Por exemplo, você mesmo, né? Que o nosso, não vou dizer telespectador, vamos dizer internauta, né? Os nossos internautas, você era do público mais antigo ainda que o telespectador, que era o público de ler o jornal, né? Que você fazia as suas tiras, suas caricaturas lá, né? E diagramava E também. não, né? Diagramava. Pô, pelo menos aqui em Mogi não imprime mais, né? Eu acho que o Mogi News que deve sair 15 dias, alguma coisa. Mas mesmo quando eu trabalhava no jornal, o pessoal falava, mas ainda tem jornal? Sabe, o povo tava meio desligado. Aham. Tinha o público bem, sabe? Restrito e já É. afinado o público, né? Mas foi uma experiência incrível de poder fazer isso durante um ano e meio, charges diárias. Eu fazia uma charge por dia, Ah, além de diagramar as coisinhas e tudo lá. Eu fazia uma charge por dia. Então, tinha que fazer, né? e tinha que sair. Então, Não tem. acho que a charge tem esse desafio de você dar o recado sem ter que dar um soco na cara de ninguém, sabe? Você pode deixar muita coisa no ar. O chargista mesmo, ele é um pouco... tá vendo a sociedade, é um cronista um pouco, né? Ele não é tanto segmentado, um pouco ativista naquele determinada perspectiva de ver as Talvez coisas um e tal. pouco antes, né? Depois que veio essa radicalização relâmpago, assim, né? Política, Política. da vida, né? E tal, né? Ficou muito intenso. Também radicalizou, assim, você ficou bem fechado. Então, Ou faz crônica disso, Ou ou faz faz- crônica daquilo. ou daquilo. Não então, tá dando pra fazer crônica disso e daquilo mais, né? O que tá fazendo ultimamente aí? O que você tá produzindo? O que tá pegando aí? Comecei já faz um tempo focar em dar umas aulas, né? Aham. Comecei como teatro, mas nossa, ficou legal. Esse gosta interessante. Tem um passo interessante de comunicação com a turminha, sabe? Super afim de fazer alguma coisa, super afim de descobrir coisa, né? Molecadinha tá com a cabeça livre de tanta
coisa, né? Quem que foi o Danilo dessa molecada? Porque hoje você fala, né, você é o professor da molecada, mas um dia você foi uma molecada, né? E quem era o professor que foi o primeiro que o Danilo... Muita coisa. Sabe que quando eu entrei com 12 anos na escola de desenho, que agora eu voltei para dar aula. E eu tô assistindo umas aulas do professor Adriano, que foi um cara que mexeu muito na minha cabeça de desenho Um abraço artístico. pra ele aí, primeiro. Adriano da Folha, um grande abraço. Mas também por outro lado, nessa época, tinha uns primos malucos que tem o Camarada, o Lourenço, que me deu uma pilha de chiclete com banana. E eu era muito novo, aparecia, alguns de casa já falavam, calma, não tem mais pequenininho, que é muito polêmico. E eu fui me apaixonando pelo Angeli. Por um lado eu estava ali treinando em desenho artístico, elipse, corpo, sobre efeito. Por outro lado eu estava descobrindo muito novo o chiclete com banana. E, né, sem saber ali quem era direito, eram os grandes nomes do cartoon. E ali sim tinha opiniões variadas, cabeça aberta pra caramba. Tirava sarro de tudo, né? Do cotidiano, Tirava sarro total, os personagens eram... política, economia. E os personagens eram super politicamente corretos, né? Raibordose, o Bob Cuspe, o Woodstock, né? Os VIP velho. E a Raibordose também, só sacanagem, só... Cientista, né? A média. A média eu acabei não... Toda vez eu tentava, era muito diferente, achava muito a dor, sei lá, não colou. E também menor ainda, também eu não posso esquecer a Turma da Mônica pra caramba. Turma da Mônica. Quando a gente era criança, o pessoal de casa assinava. Eu toda semana chegava 2, 3 gibizinho. Já estava aprendendo a ler e ali desenhar. Pica-pau na TV também. Foi uma escola pra caramba, porque Pica-pau é incrível, né? Tanto o roteiro, quanto o desenho, tudo ali. Então, já treinando aquelas coisas todas sem saber que talvez eu não fosse parar. Óculos com conforto, estilo e elegância, como esses que uso aqui no programa Conta Pra Ju, você encontra lá no Empório do Óculos, Rua Santana, número 125, Mogi das Cruzes, São Paulo. Não vai se atrasar. O Salão de Humor de Piracicaba foi um grupo de jovens lá nos anos 70, acho que 73, que eram cartunistas. Zé, Felipe, Giraldo, acho que Paulo Caruso depois, uma turma grande, né? E eles começaram a se juntar. Tinha o Pasquim, que era o jornal Pasquim, tabloide de humor deles também, que era assim, contra a política que era a ditadura na época, né? E no começo parece que foi bem forte, era perseguido, não teve mais. Então uma turma tava... a Cissa, se não me engano, a mulher do Zé do Pinto, deu a ideia de fazer em Piracicaba, porque ela visitava os primos lá. E eu acredito que foi para sair um pouco do eixo ali, muito de foco de São Paulo, que tava a polícia batendo um monte. Eles decidiram fazer, porque já tinha uma 15, eu acho que durou um ano, um ano antes. E eles resolveram fazer um salão de humor de Piracicaba. Então começou, e eu acho que foi 73, se não me engano, e quem ganhou foi a Laerte, que na época era Laerte, né? E muito icônico aquele cartoon dele, que ele tava lá, um torturador, torturando o cara, e ele falando algo assim, o rei não está nu. Ele falou, o rei não está nu, que não era essa fábula, né, O rei está nu. O rei está nu, foi a criança falou... E aí desmascarou o cara, né? Só que o torturador ali puxando aí na corda e ele falou, não, o rei não está nu, retiro o que eu disse, sabe? Contra a ditadura. Quer dizer, você vê, ele fez um desenho com um ambiente de ironia, né?
dessa graça, mas também não desenhou nenhum soldado, ninguém podia falar. Aí ele falou, não, é um desenho que tá retratando lá na história de Sutil, né? antigamente. Quantas vezes você já participou lá com obra sua? Desde 2011, então andei um monte. 2014, eu já tava uma correria do trampo e tudo mais, eu mandei acho que 2 ou 3, aí já não entrou. 2014. Aí foi quando eu voltei a mandar um monte de novo, nunca deixei de mandar. Mais ou menos 15, faz parte do seu calendário. já faz parte do calendário. Todo ano. Foi quando eu perdi a data, achei que tava atrasado, tava um mês adiantado. Então foi um mês, foi esses 2 anos que eu também peguei firme, um mês inteiro pra caprichar. É muito relativo, né? O corpo dos jurados muda, é muita gente. Também é um momento social, né? O que tá mais... É, Por exemplo, vai chover, eu acho que caricaturas do Donald Trump, né? Pra você é um prato feito, né? mas também o Donald Trump já é assunto faz tempo, sabe? né? Já faz Já. tempo, então... E ele tem uma figura boa de desenhar, né? Eu tenho a impressão que você desenha. Saiu, eu fiz um... Mas saiu um livro uns anos atrás lá que eles deram, que era só de Donald Trump. De caricatura, claro. Caricatura, charge, um monte de crítica lá. Mas já faz uns anos já. Porque a figurinha carimbada, já não sei como que conseguimos botar de volta. Fez alguma recentemente com ele no logo que ele ganhou. Dele aí, né? Logo que ele ganhou, eu fiz uma lá do planeta, o cabelo dele, uma caneta, escando um muro, uma coisinha lá que... Também tem isso, a charge, às vezes você acorda indignada, você acorda puto, revoltada, então você vai lá e faz alguma coisinha pra aliviar. Mas não que seja um grande desenho, assim, uma coisa que você vai falar, isso eu vou mandar pro salão pra ver. Mas também, de repente, essa é uma... Saiu uma grande obra, assim, né? Às vezes despretensiosamente, né? Se é uma inspiração meio divina, meio... né? Eu queria relembrar uma composição aqui que eu fiz, posso? Pode, né? Sim. Ainda tinha cá comigo, não tinha cá comigo, todo aquele lance, esse nosso esquema que fizemos pra rir. Agora, vamos ver se eu consigo não viver consigo, conviver com cegos que ignoram mundos por seus pífios prazeres. Arararararara, arará.